me fez reportar as épocas antigas, a ouvir o Mestre nos montes a falar da Boa Nova. Jesus te abençoe, meu irmão. Para o tema de hoje, falar de luz e confiança, nós buscamos algumas referências e queríamos compartilhar com vocês aqui, para depois um estudo aprofundado por parte de cada um, na obra Caminho, Verdade e Vida, ditado pelo Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, a mensagem de número 40, Tempo de Confiança. Também serviu como referência para nosso trabalho de hoje o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, no capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas, especificamente no item O Poder da Fé. Também no livro dos Espíritos, também de Allan Kardec, na terceira parte, onde vai falar das leis morais. A lei específica, que é a lei que trata da perfeição moral, no capítulo 12. Lá, nós fixamos especialmente duas questões, a de número 909 e a de número 895, onde falam das paixões, as virtudes e vícios. Também uma mensagem de Bezerra de Menezes, psicofonada por Divaldo Franco, em 2003, na Federação Espírita Brasileira. O título dessa mensagem é Brilhe Vossa Luz. Além do Livro dos Espíritos, do Evangelho e do livro Caminho, Verdade e Vida, também o livro Filosofia Espírita de João Nunes Maia, pelo Espírito Miramês, no capítulo 42, Más Inclinações. No livro Paulo Estevam, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, e nos livros de Lucas, capítulo 8, 2 Timóteo, capítulo 4, Mateus, nos capítulos 17 e 27, Romanos, no capítulo 7, todos esses do Novo Testamento, e Jeremias, no capítulo 17, Jeremias do Velho Testamento. Então essas foram as fontes que nós buscamos para construir uma reflexão acerca da temática luz e confiança. E aí nos lembra que certo dia um barco fazia a travessia de um lago, de uma margem à outra. Nesse processo de travessia, vento forte soprava e as águas daquele lago começou a encher o barco. Além desse vento forte, tempestade estabelecera grande perturbação no ânimo daqueles homens, agitados, inquietos, amedrontados. Vendo o perigo que se aproximava e completamente desorientados ante a fúria dos elementos, eles correram. Correram todos em direção a um homem que dormia. Vamos morrer, gritavam eles. Acorde! Aquele que deitava, acorda, levanta-se e, dando ordens ao vento e à tempestade, eles pararam. E tudo ficou calmo. Este era Jesus. Jesus, a quem os discípulos chamavam de Mestre. Naquela sequência, após então acalmar ventos e tempestades, olha para cada um que ali se encontrava e pergunta: onde está a vossa fé? Claro que com esta narrativa a gente vai percebendo que nos momentos de tempestade faz importância a manifestação da fé. Nessa passagem, relata-se a tempestade como um fenômeno da natureza, os ventos, a inquietação daqueles que seriam os apóstolos do Cristo. É exatamente nos momentos de tempestade em nossas vidas que a fé precisa se fazer presente. É exatamente no momento em que tudo parece escuro e perdido que é o momento da fé. Se já identificamos ao longo de nossa caminhada que há tempo para tudo, portanto, tempo para o trabalho e para o descanso, tempo para o plantio, tempo para a colheita, há também o tempo de confiança
nos momentos adequados. Aflições, angústia, medo, dor. É o momento de parar para dar lugar à fé. É o momento de parar para olhar para cada um de nós e lembrarmos que jamais estivemos sozinhos e jamais estaremos. O que nos falta, muitas vezes, é a fé. Ainda neste ponto de reflexão, quando tudo parece caminhar em conformidade com nossas vontades, ou seja, quando tudo aquilo que aparentemente planejamos, pensamos, idealizamos, está dando certo, como é que a gente vai exercitar o nosso otimismo se tudo está dando certo? Se tudo está sempre bem? Como é que a gente exercita de fato o otimismo? Como é que a gente exercita verdadeiramente aquela certeza de que as coisas irão melhorar, se já estão dando certo? Quando as relações se apresentam em momentos de felicidade, é muito difícil a demonstração da amizade. Como é que vamos demonstrar realmente que somos amigos quando as situações são favoráveis? E aí, nesses momentos em que tudo está bem, diante do outro que se manifesta numa ação de amizade, equivocadamente pensamos: me auxiliou porque é meu amigo. Mas precisamos lembrar que é muito fácil na bonança e na tranquilidade da vida sermos amigos. Assim como os presentes naquela embarcação, nós sentimos quando a tempestade das aflições surge. Sim, sentimos porque procuramos o auxílio do Mestre. Observemos um pouco. Frente a uma situação difícil, Senhor, me ajude. Jesus, me ampare. Mesmo que de forma automática ou impulsiva, mesmo que de forma mecânica, já acostumada, mas ainda assim, são nesses momentos em que procuramos, quase que instantaneamente, o auxílio do Mestre. Os Espíritos nos orientam que, muitas vezes, esse buscar, ele é superficial. Já que precisamos buscar ajuda e falamos tanto no Mestre, até porque a doutrina espírita é um relembrar daquilo que Jesus trouxe e a ampliação desses ensinamentos, Jesus é uma figura muito particular do ponto de vista do estudo para os espíritos. Jesus é o guia e o modelo. Então, quase que imperceptível, nós estamos mencionando a palavra Jesus. Então, nós procuramos nos momentos que precisamos do auxílio, a figura do Mestre. E ele, possuidor de uma misericórdia incalculável, nos auxilia. Sempre nos auxiliou e sempre irá nos auxiliar, enquanto formos dependentes desse auxílio. Mas lembremos, após a tempestade, ele vai virar para nós e vai perguntar para cada um: onde está a vossa fé? E assim será, pelo tempo que for necessário, tempestade após tempestade, ventania após ventania. Se relutamos no processo de mudança, vivenciaremos ainda muitas tempestades. E quantas tempestades forem necessárias, ele, o Mestre, estará lá para nos acompanhar, para nos instruir, para nos orientar, para nos proporcionar a calmaria que precisamos, desde que peçamos com o coração. Desde que peçamos para obter. Desde que venhamos a bater a porta para que ela possa se abrir. Então vamos compreendendo a partir daí que quando estivermos aprendendo a dominar a nós mesmos, buscando a calmaria nos momentos de dificuldade, o entendimento nos momentos em que as coisas parecem não serem tão favoráveis,
Vamos nos educando a nós mesmos enquanto seres espirituais. Vamos fazendo aquilo que Pedro se referia no início, que é o autoconhecimento. Aí nós vamos percebendo que estamos mais fortes, mais conscientes, mais conectados com o Cristo. E aí, como um bom marinheiro, um bom navegador, mesmo nos momentos de tempestade, saberemos fazer bom uso da embarcação, levando-a a local seguro. Isso nos lembra que Jesus é, foi e será nosso refúgio, nossa fortaleza, nosso farol, aquele que nos acolhe. E é preciso que assim seja, para lembrarmos sempre quem é o modelo e o guia. Para lembrarmos que sem a vontade do Pai, nada acontece em nossas vidas. Para reconhecermos que por mais preparado que pensemos estar, há sempre um ser que governa a vida e a caminhada de todas as criaturas. Mesmo Jesus sendo essa fortaleza, reconhecemos que nossas vacilações da fé provocam ecos na imensidão. Todas as vezes que vacilamos na fé, que esse medo nos acomete, que esse achismo, será que a espiritualidade está comigo? Será que eu sou merecedor do auxílio? Será? Nós estamos dizendo para essa imensidão de espíritos que em nós existe sombra, que em nós existe ainda algo a ser trabalhado. E é esse medo, essa insegurança, essa falta de fé que faz ser difícil a claridade brilhar, que faz ser difícil com que esse sol que irradia possa nos trazer a claridade. Aquela claridade que na frase costumeira costumamos mencionar. Na frase costumeira costumamos, perdoe-me a redundância. Após a tempestade vem sempre a bonança. Após a tempestade vem sempre um novo dia. Muitas vezes esse medo, essa dificuldade no exercício da fé dificulta esse novo dia de chegar, prolonga a tempestade em nossas vidas. Mas por quê? Porque ainda não nos foi possível tornar real a luminosidade plena em nós. Mas é preciso, mesmo sabendo das nossas limitações, continuarmos firmes. Quando Pedro achava que não podia caminhar sobre as águas, quando Pedro manifestava ali o seu medo, a sua insegurança, Jesus disse: confia. Queremos dizer que mesmo nos momentos de dificuldades íntimas, pela dificuldade do exercício da fé, da confiança, dessa luz que há em nós, Jesus está lá a nos dizer: confia. Então vamos percebendo a partir daí que nesse processo de transição que todos nós realizamos, neste vir a ser que tanto almejamos, encontramos a predominância do instinto humano sobre a razão. E aí, de forma lenta, porém constante, vamos abrindo espaços para a intuição. É um processo natural de evolução. A transição, ela perpassa por essa estrutura. O vir a ser caminha nessa estrada. O instinto humano sobre a razão. Só que esse instinto ele vai cedendo lugar, pouco a pouco, para a intuição. E a intuição vai nos motivando a trabalhar a razão. E a razão vai nos trazendo a segurança de que precisamos. A ciência,
A tecnologia, o próprio pensamento, a arte, a beleza, já são manifestações crescentes do nosso progresso enquanto seres humanos. Nós não podemos negar. Então, se nós já percebemos que há manifestações do progresso humano, mesmo que para as questões materiais, mesmo que para as questões tecnológicas, que também Pedro referenciou, até pouco tempo, qual a casa espírita que diria: não, vamos ceder espaço dos estudos e palestras presenciais para as virtuais? Se alguém mencionasse isso, com certeza seria taxado de estar obsidiado. E hoje, frente à pandemia, nós somos forçados por nós mesmos, pela necessidade do contato, ainda que virtual, pela necessidade do encontro com o outro, pela necessidade do falar e ser ouvido, de usar os recursos virtuais, resultado de uma tecnologia manifestada pelo progresso humano. Então estamos caminhando. Mas Jesus nos adverte, é preciso também lembrar da proposta moral. É preciso lembrar que eu sou o caminho, verdade e vida, e ninguém adentra o reino dos céus se não for por mim. E que nós não levaremos as tecnologias no nosso bolso, nós não levaremos os nossos certificados, nós não levaremos as nossas medalhas de condecorações pelas grandes realizações humanas. Não. Então, dividindo ainda a mesma região da Terra, não podemos ignorar que a perversidade derivada dos transtornos de comportamento, a perversidade derivada da sexolatria e da violência, como remanescentes atávicos, fazem-se presente. E nesse processo de dividirmos na Terra os mesmos espaços com essas manifestações perversas, muitas vezes nos deixamos levar, porque ainda há em nós os resquícios que parecem aquelas pedras de carvão adormecida, e que nos equivocamos porque ali dentro ainda há uma brasa que aguarda a oportunidade daquela brisa para se fazer de novo forte, viva. Achamos que estamos caminhando e de repente nos percebemos manifestando um pensamento, uma vontade, manifestando uma palavra, uma atitude que nos faz parar e pensar: por quê? Por que ainda isso? Uma brincadeira que não identificamos o limite, uma necessidade que julgamos ser necessidade, mas que quando utilizamos a base do Evangelho percebemos que já era desnecessária há muito tempo. E nesse processo sofremos os abalos. Abalos esses como num combate. E sofremos os abalos na ética. Sofrem os abalos a moral, o matrimônio, a família. Sofrem os abalos o respeito que se deve manter entre as pessoas. E sofrendo estes abalos compromete o processo evolutivo. Compromete apenas. E nesse processo de comprometimento retarda o próprio avanço nosso. Daí, quando a tempestade vem, clamamos pelo Cristo. Daí, quando os ventos fortes sopram, dizendo: vou virar esta embarcação, e em alto mar vocês irão morrer, clamamos por Jesus. Esquecendo que somos espíritos imortais. Tememos pela morte de um ente querido. Tememos pela própria morte do nosso corpo físico. Nosso na forma de falar, porque nada aqui é nosso, nem o corpo físico. Sofremos esses abalos por essas influências. Então, mais uma vez, onde está a nossa fé? E é sob o olhar dos espíritos superiores, a sensação de que criaturas humanas ainda não encontraram o ponto de realização que planifica. Como criaturas humanas em processo de evolução, parece que ainda não encontramos aquele ponto que toca forte,
que mexe conosco, que nos faz dizer: Senhor, eu preciso mudar, eu preciso me transformar, eu preciso agir numa sociedade de forma diferente, eu preciso. Às vezes nos falta identificar esse ponto, mas não podemos perder as esperanças. É a confiança que nos faz perceber que este ponto, em algum momento, será visto por nós, será sentido por nós. Se for necessário, às portas de Damasco, ouvirmos a voz do Mestre dizendo: por que me persegues? Por que não segues o que eu digo? Por que se afasta dos meus ensinos? Nós ouviremos. Se for necessário. Se for necessário que o corpo queime em chamas, em brasa, em feridas, como diz a mensagem do Evangelho, assim passaremos pela experiência. Mas a alma precisa se sentir tocada, envolvida, para agir de uma forma diferente. Ainda se observa, como numa espécie de campeonato, projeções pessoais, disputas na religião, na política e nos interesses mesquinhos. E quando manifestamos isso, ou identificamos isso em nós ou no outro, igualmente identificamos que Jesus tem sido nessas situações motivo de observações imediatistas, motivos de observações superficiais. Falamos no Mestre, pregamos a boa nova, mas manifestamos ainda o ser que é contraditório em suas próprias atitudes daquilo que fala. Não como mentirosos, não como falsos, mas como aqueles que ainda não perceberam na figura do Cristo observações profundas. Estamos ainda às observações imediatistas. Busquemos o Senhor, e quando buscamos e somos atendidos, tá bom, basta por aí. Ou enquanto desejosos de uma fé, de uma proposta doutrinária como a doutrina espírita, nos envolvemos na tarefa pela própria tarefa e não nos envolvemos na tarefa pelo Cristo. Nos envolvemos na tarefa porque queremos alavancar a casa e tornar a casa vista no topo das suas ações. Quando precisaríamos entender que a casa é um recurso para que a mensagem do Cristo esteja no topo, vista por todos. E aí vamos dificultando a caminhada da própria doutrina, como mensagem orientadora e esclarecedora da boa nova trazida pelo Cristo. Todos nós desejamos ser luz. Todos nós. Todas as pessoas, elas aspiram por confiança. Mesmo muitos dizendo que não se pode confiar em ninguém. Ouvimos muito essa frase. Não se pode confiar em ninguém. E para sustentar esta frase, para manter essa estagnação evolutiva, utilizam-se dos escritos em Jeremias, no capítulo 17, no verso 5. Maldito o homem que confia no homem. Mas quando mencionamos esse argumento como justificativa, esquecemos do mesmo Jeremias, no mesmo capítulo 17, 2 versículos depois. Bendito o homem que confia no Senhor. Vamos identificando que a proposta não é confiar no homem ou confiar no Senhor. O que está em pauta é a confiança. Nós precisamos nos mostrar como criaturas confiáveis. Não para recebermos aplausos, indicações, títulos, menções honrosas. Não. Para que a mensagem do Cristo se manifeste em nós. No Evangelho diz, os bons médiuns não são aqueles que manifestam várias mediunidades. Os bons médiuns são aqueles que adquirem a simpatia dos bons espíritos.
Em outras palavras, aqueles que mostram confiança. Aqueles que se mostram aptos para que os amigos espirituais possam, em parceria, levar a mensagem do Cristo. Então, a ideia é confiar e nós precisamos de uma referência, o Cristo. Então, maldito o homem que confia no homem no sentido de que, por que ignorar o Cristo em detrimento das questões da matéria? Por que deixar de lado a mensagem do Cristo para ficar na mensagem daqueles que ainda são imperfeitos? Por que seguir os falsos cristos e os falsos profetas? Quando Jesus nos traz de forma muito simples, intensa e direta: eu sou o caminho, verdade e vida. Jesus está dizendo: bendito aqueles que confiam em mim. Não por ele, mas porque aqueles que confiam nele alcançarão o reino dos céus. Vamos então observando que as graças, as claridades incomparáveis do Espiritismo, através do nosso modelo e guia, assume verdadeiro lugar que o Pai lhe concedeu na história do planeta Terra. O Espiritismo vem nos mostrar de forma muito clara e inequívoca a proposta de Jesus. O próprio Cristo já anunciara que viria um outro Consolador, lembrar aquilo que ele havia dito e trazer mais informações. E está na essência da doutrina espírita a mensagem do Cristo. Está na essência da doutrina espírita a mensagem do Cristo. Cabe ao Espiritismo, e quando dissemos cabe ao Espiritismo, mencionamos cabe a nós espíritas. A tarefa de colocar Jesus no centro das aspirações humanas. Porque a doutrina espírita, ou o Espiritismo enquanto doutrina, é a letra, está lá. É a informação teórica, está lá. É a manifestação, as palavras e os pensamentos dos espíritos, estão lá. Em forma de livro. Ensinos trazidos numa estrutura teórica. Livros. Nós, espíritas, precisamos tornar pública estas aspirações, estas considerações da lei de amor, que o próprio Cristo, de forma muito especial e carinhosa, fez viger entre todas as criaturas. Esse é um momento de desafio. Como espíritas, com toda a boa vontade, e não apenas a boa vontade, com todo o conhecimento até aqui já conquistado, não importando se comparando com outros, é muito ou pouco conhecimento. Mas é o conhecimento que nós adquirimos. Estar na casa espírita apenas não é suficiente. E a pandemia veio nos mostrar isso. Nesse momento, nós não estamos na casa espírita, mas não deixamos de ser uma igreja, uma equipe, um grupo, uma união de almas em prol da mensagem do Cristo. Por que não divulgar de forma muito mais intensa pelas atitudes? Francisco de Assis. É preciso divulgar o Evangelho, se necessário, usar as palavras. Precisamos internalizar a proposta espírita. Ah, Júnior, mas não é um processo fácil, nós estamos evoluindo. Perfeitamente. A pergunta é: até que ponto é possível, ou até que ponto está bom evoluir nesta existência? Não existe limite. Então, quanto mais fizermos por nós, nesta tentativa de nos tornarmos criaturas melhores, entre aspas, lutando contra nós mesmos, este é o caminho. Pois o verdadeiro espírito, o verdadeiro cristão é aquele que diariamente procura domar as suas más inclinações e realizando a sua evolução pessoal. E nestes momentos de desafio em que nos encontramos, diz Bezerra de Menezes, a resistência dos ideais do enobrecimento, as resistências
dos ideais de enobrecimento. Deve suportar a ardência dos combates férreos, que são direcionados contra os objetivos em pauta. Precisamos resistir às tentações, resistir às investidas do mal. O mal é muito sutil. Recentemente, uma amiga, em mensagem de WhatsApp, disse assim: Júnior, eu tenho intimamente trabalhado para não mais fazer uso do álcool, por menor que seja a quantidade. E ela já vem nesse esforço há um tempo. Recentemente, companheiros do seu vínculo próximo de relacionamento ofereciam dinheiro para que ela apenas fizesse uso de um gole de cerveja. Instigavam, desafiavam, lhe dou 100. O outro dizia, eu acrescento mais 50. E o outro, mais tanto. E ela disse, estão perdendo seu tempo. E de forma muito mais profunda e mais intensa, ela vira, olhando nos olhos de um deles, e diz assim, você está perdendo o seu tempo. E eu não falo para você, fulano. Eu falo para aqueles que estão lhe induzindo a esta prática, a esta tentativa. Ela percebe exatamente do que Bezerra de Menezes agora se refere. Só que Bezerra de Menezes não fala do álcool como exemplo que trazemos, mas ele se refere à dificuldade de manifestação dos ensinos dos espíritos na nossa vida prática. Essa vontade de deixar para depois, essa vontade de que não tem nenhum problema e queremos argumentar como advogados no julgamento frente a um juiz, a defesa de que as nossas práticas, que intimamente nós sabemos que não são as pautadas do Evangelho, se sustentam. Medem-se a força e a grandeza de um ideal pelas resistências que oferece, superando as batalhas que lhes são direcionadas. É assim que a gente mede a grandeza de um ideal. O quanto nós somos capazes de resistir? O quanto? Paulo resistiu. Paulo de Tarso. Resistiu muito. Foi apedrejado. Foi preso. Foi chicoteado. Esbofeteado. Foi incriminado de coisas que não realizou. Mas seguiu firme. Manteve a força. Manteve a resistência dos ideais de enobrecimento. Até o fim. Por falar em Paulo, nesse seu processo de caminhada, aos 13 anos, visitando as várias cidades, em uma dessas, ele tem contato com um jovem chamado Timóteo. Na época, Timóteo tinha 13 anos. Ali, recebendo Paulo em sua casa, juntamente com sua mãe e sua avó, começam a ouvir mais sobre a mensagem do Cristo. Recordando que Paulo não vivera fisicamente com o Cristo. E aí nós vamos observando que Paulo falava de tal forma, porque havia nos seus processos de transformação compreendido a mensagem, estudando, ouvindo os depoimentos, refletindo sobre os próprios atos do passado e desejoso de mudança. Timóteo vai se contagiando com este Cristo que Paulo apresentava. E ali inicia-se então o processo de evangelização deste jovem através da mensagem do Cristo. E quem era a referência de Timóteo? Paulo. E Timóteo passa a seguir e acompanhar Paulo. Quando a gente vai para os evangelhos, a gente escuta que Timóteo era o filho espiritual de Paulo, o filho amado de Paulo. Nessa referência,
de que foi uma criatura que Paulo acompanhou desde jovem e encaminhou-se no contato e na intimidade da mensagem do Cristo. Paulo foi, na verdade, um mentor, se assim pudermos chamar. E Timóteo acompanhou Paulo em muitas viagens, presenciou parte desses apedrejamentos que aqui nos referíamos, acompanhou seu mentor entre pregações para muitos, para poucos, diálogos íntimos, através das conversas particulares. Então Timóteo foi se fortalecendo na sua fé. Foi compreendendo a necessidade de resistir nos ideais de enobrecimento. O que estamos aqui dizendo que não é tarefa fácil. É para seguir o Mestre Jesus, é preciso saber que a tarefa não será das mais fáceis. Se nós queremos coisas diferentes em nossa vida, é preciso agirmos diferente do que tudo que fizemos até aqui. Seguir o Cristo, na busca por essa vivência e entendimento desse novo reino, é sentir intimamente a dor, o isolamento, o julgamento, a crítica, o afastamento de algumas pessoas, as palavras do próprio meu espírito de que está obsidiado, de que agora só pensa em Jesus, de que só quer falar da mensagem do Cristo, de que quer ser um apóstolo. A gente vai ter que ouvir, porque isso significa que estamos fazendo diferente. Nesse processo de acompanhamento e da necessidade de resistir a esses ideais, Timóteo foi se tornando discípulo amado, porque participou de muita intimidade com Paulo, porque sentiu muitas vezes dores pelo estado que Paulo se encontrava. Passado um tempo, Paulo resolve, já no seu processo final de existência, enviar uma carta para Timóteo. É interessante que nesta carta, em determinado trecho, Paulo diz assim para ele: pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a doutrina e paciência. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade. Você, porém, seja moderado em tudo. Suporte o sofrimento. Faça a obra de um evangelista. Cumpra plenamente o seu ministério. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate. Terminei a corrida. Guardei a fé. Mais uma vez, Paulo dá exemplo a partir dele próprio, dizendo: resista. Resista. Você é mais forte. Faça valer tudo o que você aprendeu. Paulo oferece a própria condição, a própria vivência, para que a gente pudesse perceber o lembrete de Bezerra de Menezes. Medem-se a força e a grandeza de um ideal pelas resistências que oferece, superando as batalhas que lhes são direcionadas. Assim como Paulo, lá no primeiro século, assim como Paulo preservou a mensagem do Cristo, é preciso que nós, espíritas, preservemos o espiritismo, conforme Kardec nos entregou. Para isso, é preciso manter a claridade dos postulados
a limpidez dos conteúdos e não permitir que se instale acréscimos perniciosos à mensagem espírita. Mas com isso não queremos dizer que nesta tarefa é preciso agir numa postura irredutível. Não. É preciso cuidado para não se estabelecer separações. É preciso cuidado para não nos tornarmos grupos conservadores ante o avanço de modernistas. É preciso lembrar que Kardec deixa claro: no dia em que o Espiritismo e a ciência não estiverem caminhando lado a lado, deixa o Espiritismo. Porque o que a doutrina espírita traz, a ciência corrobora, ou corroborará. A ciência já compreende, ou compreenderá. E nós estamos percebendo de forma muito clara, nítida, tantos pontos que a ciência traz que nós, para conosco mesmo, pensamos. Só faltava, como uma cereja em cima deste bolo, que estes cientistas fizessem uma leitura de Livro dos Espíritos. Era só o que faltava. Porque quase tudo que está na doutrina espírita já foi mencionado pela ciência, em determinado tema que se esteja observando. Então é preciso que nós preservemos a mensagem espírita, mas com esses cuidados. Porque a doutrina espírita não foi, não é e não será doutrina que vai promover dissensões, afastamentos, não. O espiritismo é doutrina séria, mas por que ela é séria? Porque ela tem a ver com o ser imortal, por isso ela é séria. A boa nova, ou a notícia de alegria, produz júbilo interno e não algazarra exterior. Estar feliz com a mensagem espírita é um júbilo íntimo, é um contentamento íntimo, é uma felicidade íntima. Não é aquela histeria. Não. Então é preciso percebermos no renascimento do Evangelho, contido lá na codificação. Observe que eu disse renascimento. O Evangelho renasce no Espiritismo. Não é lícito que nos transformemos em pessoas insensatas no trato com as questões espirituais. Não é lícito que, após superficialidade de informação da doutrina, saiamos por aí a pregar como conhecedores profundos da doutrina. Melhor é nos colocarmos como aprendizes em círculos de discussão e debate, onde não há um que saiba mais do que outro, mas um grupo onde todos, após análise pessoal e íntima acerca da doutrina, manifesta ali o que aprendeu, associa a experiência, traz uma lembrança e um relato, agrega no conhecimento do outro. Como era no passado, como era com os cristãos da primeira época, onde ao final das pregações, onde ao final das realizações de cura, onde ao final das atividades de consolo, recolhe-se na casa do caminho e vamos conversar, tendo como paisagem as estrelas. Vamos dialogar as experiências, vamos ver o que aprendemos, vamos perceber o que ensinamos, vamos observar as conquistas angariadas. Esse é o papel dos agrupamentos espíritas, que de uma forma sistemática chamamos de estudo, mas são, na verdade, encontros. Que possamos observar mais a importância dos encontros dos espíritas para falar de doutrina espírita como oportunidade de agregar para todos. Bezerra de Menezes, nesta mensagem, ele aproveita para lembrar que é dever que nos compete enquanto espíritas. Mas, em particular, Bezerra chama a atenção para a instituição mãe da doutrina espírita, do movimento espírita, melhor dizendo, que é
a Federação Espírita Brasileira. Diz Bezerra de Menezes, já que dentro da Federação Espírita existe um conselho, um agrupamento responsável pelo trabalho federativo, portanto, de união e unificação nos agrupamentos espíritas de todo o país. Cabe a este grupo, através de todas as entidades federadas, a Federação Espírita do Estado da Bahia, do Estado de São Paulo, do Estado de Sergipe, de todos os estados e Distrito Federal, mas também a cada casa espírita, a cada grupo espírita, cabe a todos esses grupos a preservação da beleza e seriedade da doutrina espírita no próprio movimento espírita. Não é nos degladiarmos, é nos unirmos. Não é nos criticarmos, é nos auxiliarmos. Não é disputarmos, é somarmos. Porque quem ganha não é a casa, não é o movimento espírita local. Quem ganha é o Cristo. Porque a mensagem está sendo passada por agrupamentos sérios. Ah, Júnior, mas aquela casa não age dessa ou daquela forma. Forma será sempre forma. O importante é o fundo. E o fundo é resultado do nível evolutivo de cada pessoa ou de cada grupo. Então, respeitemos a evolução de cada um. Sobre a mensagem de Jesus, tornada pública pelo codificador Allan Kardec, é que devemos recordar mais uma vez a afirmativa do Mestre, que Bezerra evoca. Vós sois a luz do mundo. A grande luz é o Mestre. E nós deveremos esculpir dentro de nós, como aquele artesão, e aí nós temos Fernando aqui como um destes, que com um martelo, uma talhadeira ou alguma outra ferramenta que pela ignorância me falta o nome, transforma um simples pedaço de madeira numa obra de arte. Somos este pedaço de madeira a ser esculpido, talhado, trabalhado para que o melhor da forma se manifeste, que é a luz, que é o Cristo. É preciso não revidar a ofensa. É preciso manter a consciência do dever acima de quaisquer conjunturas. Perseverar quando os outros abandonam. Perseverar quando somos vítimas de abandono. Porfiar no bem comum. Viver a caridade. E viver essa caridade sob todos os aspectos possíveis. Dominados pelo amor. Esse amor que deflui no incomparável amigo e benfeitor que é o Cristo. Essas são as diretrizes de ontem, como de hoje, diz Bezerra de Menezes. Não há outro caminho, é o Mestre Jesus. Bezerra encerra dizendo, meus filhos, é necessário que os atos confirmem as palavras. É necessário que o Espírito do Cristo habitando em nós seja a nossa resposta aos desafios do momento. Está difícil? Jesus tem que ser a nossa resposta. Está sendo provocador? Jesus tem que ser a nossa resposta. Está sendo desafiador? Jesus tem que ser a nossa resposta. É preciso trabalhar constantemente. Mas não é trabalhar a sair por aí. É trabalhar aqui e aqui. É trabalhar dentro de nós. No meio-dia da madrugada que já começa, lembremos que a transição planetária está em curso. Ela já acontece. É preciso trabalharmos firmes. E estas palavras, olhando dentro de cada um de nós, espíritas assumidos, vamos percebendo uma dupla tarefa que recai sobre nós. Dupla tarefa. Que a nossa consciência cobra ou vai cobrar. Primeira tarefa, o melhoramento próprio. O que significa o espiritismo em mim? A segunda tarefa, o auxílio para o melhoramento do outro.
o que significa o Espiritismo em nós. E como realizar tal tarefa? Com confiança de Timóteo, que Paulo ensinara. Não há outro caminho, além do estudo do Espiritismo. Além da busca por alcançar a luz que traz para dentro de nós a certeza de que estamos agindo segundo a vontade do Mestre. Melhoramento próprio, Espiritismo em mim. Auxílio para que o outro se melhore, Espiritismo em nós. Não tem como ser diferente. Não apenas a demonstração do amigo de todas as horas se fez nas águas. Jesus não foi amigo de todas as horas apenas na água. Lembremos que em outro momento, caminhando ao encontro do povo, um homem vem e atira-se aos pés, de joelho, e diz: Senhor, tem compaixão do meu filho. Meu filho é lunático, sofre muito, cai muitas vezes, ora no fogo, ora na água. Eu, como pai, já apresentei aos seus discípulos, mas eles não puderam curar. Nesse momento que Jesus escuta isso, é como se dissesse assim: depois de tudo que já vivenciamos, ó raça incrédula e depravada, se referindo aos apóstolos, mas também à população que ali acompanhava aquele testemunho. Até quando estarei convosco? Jesus falava para o Pai, Jesus falava para o Filho, para os espíritos obsessores, para o povo que presenciava, para os apóstolos. A mensagem de Jesus era individual, mas com efeito coletivo. Até quando vos sofrereis? Trazei-me aqui esse menino. E aí, Jesus ameaçou o demônio, os espíritos que obsidiavam aquele menino, saiu e o menino nunca mais teve problema. Passou o tempo, em particular, já Jesus e os discípulos, eles perguntam: mas por que, mestre, nós não conseguimos expulsar esse demônio? Jesus volta para eles de forma firme, mas amorosa, e responde: por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo que se tivesseis fé como um grão de mostarda, dirias a esta montanha: transporta-te dali para lá, e ela transportaria. E nada para vós seria impossível. Jesus está dizendo: é preciso luz, a luz que o Pai nos oferece, e confiança. Luz, resultado de conhecimento, que eu já venho ofertando a vocês na nossa caminhada. Mas é preciso a confiança, a certeza de que vocês são capazes, de que vocês conseguem transportar montanhas, de que vocês conseguem ordenar a este ou aquele espírito: afasta-te daqui para lá, e eles vão se afastar. Não uma autoridade de lábios, uma autoridade moral. É isso que Jesus queria dizer. Mas lembremos que a mensagem espírita é para o espírito. Logo, é referente às questões morais. Toda mensagem espírita não é para a carne, não é para a matéria, é para o espírito. Por mais que nos preocupemos e nos desdobremos nas atividades espíritas de cunho material, a mensagem espírita é para o espírito, é para as questões morais. E aí vamos estudar todas essas questões que envolvem a matéria, claro. Mas é estudar para compreender como nós, seres espirituais, vamos utilizar da matéria para nos melhorarmos moralmente, para promover o nosso progresso, a nossa sese moral. E assim, as montanhas que a fé desloca são as dificuldades, são aquelas tempestades, ventos lá naquela embarcação. São as dificuldades que ainda possuímos, são as resistências e a má vontade que ainda habita em nós. A dificuldade de tolerar o outro e de nos permitirmos pegar os nossos projetos, colocar numa gaveta para ouvir o projeto do outro.
Pois, como ser imortal, se o projeto do outro não avançar, a gente tira o nosso projeto e apresenta. Não. O do outro não vale o que vale é o meu. O do outro não serve o que serve é o meu. Agindo com intolerância. São essas montanhas que precisamos retirar de nós. O preconceito de rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas. São essas outras tantas montanhas que barram a nossa caminhada, que barram o caminho a quem trabalha pelo progresso da humanidade. Vamos observando então que o trabalho é longo, muito longo. E aí a gente vai recordar Paulo de Tarso, já na sua carta aos Romanos, diz Paulo no trecho, verso 19, capítulo 7. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Quantas vezes somos nós a perguntar por que não conseguimos expulsar da nossa vida as imperfeições, as mazelas, as dificuldades, os entraves que nós mesmos construímos. Muitas vezes nos questionamos. Gente, mas eu estou na casa espírita há tanto tempo, eu já li, já tomei passe, já passei por um tratamento obsessivo, já estou no trabalho, no serviço. E por que eu não consigo me transformar? Não é perguntar por que não consegue, é perguntar o que ainda falta. O que eu ainda não trabalhei de forma firme? O que eu ainda continuo praticando? Qual é o comportamento que eu ainda manifesto? É olhar para dentro, não é ficar perguntando por que ainda não avançou. Como aquele que espera na rodoviária o ônibus dizendo, por que o ônibus não chegou ainda? Não é perguntar por que o ônibus não chegou, é perguntar por que eu ainda continuo impaciente. Não é perguntar por que a reunião não começa, é perguntar por que eu ainda fico inquieto quando estou aguardando um trabalho para o bem. A pergunta tem que ser diferente. Por que nós desejamos tanto uma postura melhor e nos percebemos repelir as mesmas imperfeições? É preciso recordar Bezerra. Ainda não estamos conseguindo fazer o que falamos. E aí vamos entendendo como a fé e a confiança que se tem na realização de uma coisa, como a certeza de atingir um determinado fim faz-se necessário na nossa vida. São elas, a fé, a confiança, esta luz que nos move e nos irradia, que nos traz a lucidez que nos permita ver, perceber em pensamento o termo para o qual nós nos sentiremos melhores, mais fortalecidos, enxergando aonde queremos chegar. Como pessoas prudentes, sabendo que se não chegou o momento, é porque não era o momento. Respeitando o tempo que lá em Eclesiastes se referencia. A fé sincera e também verdadeira, ela é sempre calma, dizem os Espíritos no Evangelho. A fé sincera, a fé verdadeira, traz esta confiança, pois temos certeza, confiamos de que o momento oportuno chegará. E que se tudo que eu fiz, e que se tudo que eu tentei não foi o resultado esperado, eu preciso ter a confiança em Deus, em Jesus, nos espíritos amigos, no mentor que me auxilia, de que não era o momento. O homem prudente, ele age sempre com fé, pois ele sabe quais são os meios de alcançar os seus objetivos e ele compreende aqueles que não são, neste momento, possíveis de ser alcançados. Então a gente não sofre. Ah, meu pai, eu fiz tudo que era possível, não alcancei o objetivo. Não, está tudo certo. Está tudo certo porque eu fiz o que era possível. Então está tudo certo. Seríamos como agir da forma como Jesus agiu quando ele recebeu a mensagem de que Lázaro estava doente. Ele não largou tudo esbaforido e foi correndo.
porque Jesus já era, naquele tempo, um espírito compreendido de todas essas virtudes. E ele segue. Dias depois, chegando lá, ainda houve de que agora não precisava mais estar lá, porque Lázaro já morreu. Está vendo como ainda estamos carentes do exercício da fé? Lázaro caminha para fora e Lázaro sai. Confiança. Não estou dizendo com isso que vamos sair por aí trazendo o vigor físico, trazendo os fluidos vitais ao organismo que está enfraquecido. Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou me referindo às montanhas de dificuldades que nós teremos, se não já temos, a capacidade, a condição de transpor. Esse é o poder da fé que se demonstra de modo direto e de modo especial numa ação que nós conhecemos muito bem, que é a ação magnética. A ação magnética é essa que nos permite operar, que nos permite realizar curas, que nos permite tratar processos obsessivos, mas que também nos permite contagiar o outro pelo passe, pelo sorriso, pelo abraço, pelo pensamento, pela intenção. É esse magnetismo que nos faz reagir no momento de desânimo. É este magnetismo que nos move para mergulhar na mensagem da doutrina, para mergulhar neste conhecimento que nos engrandece enquanto espírito em caminhada. É esse magnetismo que nos move. Tal motivo porque Jesus disse aos seus apóstolos: se não curastes, é porque não tinhas fé. E caminhando para os finais da nossa reflexão, lembrando quando Allan Kardec recebe dos espíritos as informações sobre a força que temos de vencer pelos nossos esforços e pelas nossas más inclinações, Kardec trata de fazer logo um registro no Livro dos Espíritos. Referencia esses registros como pergunta 909. Se realizássemos esforços muito insignificantes, frequentemente conseguiríamos vencer as inclinações más. E os espíritos completam: o que lhes falta é vontade. Então, ainda possuímos más inclinações. Pilatos, ao se referir a Jesus, volta-se para a população atenta e curiosa e disse: que fareis então de Jesus, chamado Cristo? Todos ali, todos, seja crucificado. A sentença foi dada. Já que estamos falando aqui de más inclinações, por que a gente se refere a Pilatos? Porque ele sabia que Jesus não devia nada, mas ele não se permite agir perante o magnetismo que o envolvia. Ele prefere olhar para si, para a sua posição, para os interesses pessoais. E ele diz: então, já que o povo te condena, eu lavo minhas mãos. Jesus não morreu como pensam os ignorantes. Jesus vive e Jesus renasce com a doutrina espírita, com o Consolador que haveria de vir. A todos os povos de boa vontade, da mesma presença do Senhor, é como se ainda ouvíssemos: eu sou a luz do mundo, eu sou o pastor de todo o rebanho, vim salvar todas as criaturas, eu sou o caminho, verdade e vida. Quem não passar por mim não entrará no reino dos céus. E aí então perceberemos que luz e confiança será necessária em nossa caminhada para nos desnudarmos das inferioridades sem preconceitos, sem medos. Se queremos ser ajudados, é preciso abrir os braços para entendermos, para compreendermos a mensagem do Mestre Jesus. Quando você buscar sua luz, irá encontrá-la. E quando encontrar, você vai se sentir confiante. E quanto mais confiante você se sentir, mais irá resplandecer o sol divino que habita em você. Como disse Emmanuel, como disse Bezerra, como disse Jesus: brilhe a vossa luz.
Muito obrigado a esta casa pelo convite na pessoa da Ana Paula. Muito obrigado pela oportunidade da reflexão. Muita luz, muita fé, muita confiança para todos nós. Que assim seja.